Bem-vindos, bem-vindos. O título dessa live, creio que chamou atenção, né? Tá sem tempo? Corre rapidinho aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Tenho certeza que só o título já despertou atenção lá, né? Chamou a atenção de muitas pessoas. Por quê? Eu vejo muita gente preocupada com a falta de tempo, querendo ter horas do dia multiplicada. A gente até consegue fazer uma manobra no tempo dentro do Theta Healing, né? A gente aprende, mas o fato é que o dia não vai ter mais do que 24 horas e essas 24 horas não são todas úteis, porque a gente também precisa dormir, né? Então, se a desordem, se a bagunça, se a falta de tempo, se a dificuldade de você se organizar a sua vida, organizar as tarefas do dia a dia estão te perseguindo, você está no lugar certo, tá? Fica comigo até o final dessa live, porque essa live com certeza é para você. Eu prometo que eu vou ser breve, mais breve possível e objetiva, porque afinal de contas o tempo é o nosso bem mais precioso e a gente vai falar mais aqui sobre o tempo também para você entender mais disso, tá? Muito boa noite, quem chegou depois, que eu não dei boa noite ainda. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Eu mostrei essa semana aqui no Insta, aqui no feed, tá aqui recente ainda nos últimos posts ali, deve ser acho que o terceiro post, antepenúltimo no caso, né? Eu mostrei aqui como que era, né? Eu mostrei uma imagem de como que era o meu quarto. Isso espantou algumas pessoas, quem já me conhecia, né, desde a adolescência, já sabia que era assim. Mas isso espantou algumas pessoas que não imaginavam que era dessa forma, né? Eu literalmente dormia debaixo das roupas, literalmente. Porque o meu guarda-roupas, o meu roupeiro, ele era uma bagunça interminável. E eu vou contar mais depois. Eu tive uma mãe lá na minha infância que ela era extremamente perfeccionista e centralizadora. Essa característica centralizadora, ela é uma característica muito comum de quem é perfeccionista. Talvez alguns já se identifiquem. Ou, né, você identifica em você ou em alguém próximo a você. O perfeccionismo, ele carrega normalmente junto a característica de centralizador. E isso acaba, assim, dando uma sobrecarga para as pessoas, né, quem tem esse perfil. Então, enquanto criança, o que a Elda, criança, entendia e buscava com isso? Enquanto criança, eu tentava ser igual à mãe. Inconscientemente, a criança ela tem essa ação de tentar ser igual à mãe, de tentar ser perfeccionista igual à mãe, nesse caso, né, no meu exemplo, para agradar, para ser vista, para ser aceita, para ser validada pela mãe. E toda criança faz isso. Toda criança faz isso, tá? Já vi que tem gente se identificando ali. Então a minha criança fazia exatamente isso, como toda criança faz. Buscava ser vista, validada, aprovada pela mãe, e a minha criança buscava fazer isso, tentando ser parecida com a mãe em relação ao perfeccionismo, e sem saber até mesmo a questão centralizadora, né? De eu tenho que resolver, eu sei fazer, só eu posso fazer essa atividade. Qualquer outra pessoa que fizer não vai nunca estar bem feito. Quem convive com pessoas perfeccionistas e centralizadoras sabem. Você não consegue agradar alguém que é centralizador e que é perfeccionista. Você simplesmente não consegue agradar essa pessoa, porque tem que ser essa pessoa que execute aquela atividade, tá? Só que como eu sempre falo, que tudo que a gente vive traz para nós virtudes, traz para nós ensinamentos, ter vivido isso desenvolveu em mim muitas virtudes, muitas virtudes. Eu aprendi até mesmo fazer muitas atividades domésticas desde cedo. Eu aprendi a me virar, né, em muitas coisas desde cedo, desde criança ainda. Só que mesmo eu tentando fazer de tudo enquanto criança para ser validada, vista, né, enfim, sendo parecida com a mãe nessa questão organização, perfeccionismo, não surtia efeito. Porque eu não conseguia ter a validação da mãe em relação a isso, pelo motivo que eu acabei de falar. Você nunca vai conseguir fazer igual a um perfeccionista. Nunca vai estar bom para um perfeccionista aquilo que você faz, porque não foi ele que fez. Entendeu? Então a criança não tinha essa validação que ela buscava dessa forma, tentando ser igual. E essa falta de validação não era por mal, né?
Porque lembra que eu falei do perfil perfeccionista e centralizador da mãe? Então não era por mal, era o perfil. E de novo, talvez alguns de vocês aqui estejam se identificando com isso, né? Ou na família, ou vocês mesmo, ou na família de vocês. Talvez, né, como filhos, como pais, enfim. Talvez vocês já estejam se identificando. E aí, qual que é o resultado, então, disso? Quando eu cheguei lá na minha adolescência, eu fui pro completo oposto. Aí eu vivi aquela foto que eu postei ali no Instagram essa semana. Porque a nossa mente inconsciente, ela faz isso. Ela tenta formas opostas para te levar para o mesmo objetivo. Então, se lá na infância, tudo inconsciente, tá? Se lá na infância, inconscientemente, tentando ser igual à mãe, não surtiu efeito, eu acabei me tornando a adolescente bagunceira. Fui pro oposto, entende? Então era roupa em cima da cama, todos os dias. Sabe aquela coisa, as mulheres vão me entender agora, né? A gente abre o guarda-roupa, o que eu vou vestir? E aí eu, adolescente, essa aqui não quero, em cima da cama. Essa, não, em cima da cama. Essa, não gostei, em cima da cama. Prova essa, acho que eu não gostei, em cima da cama. E aí eu chegava de volta da rua, eu simplesmente levantava a coberta e deitava embaixo. Eu não tirava as roupas de cima da cama. Então a minha cama era exatamente como aquela foto que eu postei. Eu dormia debaixo das roupas. E aí chegava a hora de eu querer usar uma das roupas que estava ali, estava amassada. Eu não sabia onde estava, eu não sabia onde estava guardado. Eu perdia esse controle, essa noção das minhas coisas. E na hora que eu ia guardar, eu não dobrava e guardava. Do jeito que estava, só juntava de cima da cama e jogava para dentro do armário. Essa era a Elda da adolescência. Mas como que uma criança que era tão organizada se torna essa adolescente? Nessa época, a minha mãe, ela me ameaçava. Porque ela dizia muitas vezes que tudo que estivesse fora do lugar dentro do meu quarto, ela colocaria no lixo. Muitas vezes ela falou isso. Não adiantou. A adolescente, Elda, adolescente, isso não era suficiente para que eu mudasse aquele padrão. E que bom que a minha mãe naquela época não arrumava o meu quarto. Que bom que mesmo tendo essa bagunça, a responsabilidade de arrumar o quarto continuava sendo minha. Porque se com toda a dificuldade que eu encontrava no dia a dia, vão encaixando por contexto do dia a dia de vocês, tá? O fato de eu não organizar o meu quarto me trazia dificuldades no dia a dia. Por quê? Eu não sabia onde estavam as minhas coisas, eu não sabia onde estavam as minhas roupas. Na hora que eu queria vestir, elas estavam amassadas, porque elas estavam todas emboladas ali em cima da cama. Nessa história, acabava caindo roupa no chão, que ia para baixo da cama. Eu perdia as minhas roupas no meio da bagunça do meu quarto. Isso é uma dificuldade. E mesmo estando diante da dificuldade, eu não mudava. Porque inconscientemente ali, eu tinha um benefício, um ganho. Vou falar mais depois sobre isso, vocês vão entender. Então vão encaixando pro contexto, pro dia a dia de vocês, tá? Tô vendo que tem várias pessoas se identificando. Jogava todas as roupas do guarda-roupa no chão. Eu jogava em cima da cama, não era no chão. Lembra que eu falei lá atrás qual era o objetivo da criança inconsciente? Quando a criança, Elda, buscava ser perfeccionista, fazer igual a mãe fazia, o que a criança Elda estava buscando naquele momento que eu falei antes? Ser vista, ser validada, ser reconhecida. Então, tentando ser igual, não funcionou. Mas se tornando bagunceira assim. Olha que louco. Se tornando bagunceira funcionou. Porque a adolescente, ela tinha atenção. Ela era vista. A mãe enxergava o que ela estava fazendo. De uma forma negativa, óbvio, a mente racional consegue compreender que isso era de uma forma negativa, que estava chamando a atenção de uma forma negativa. Só que a mente inconsciente, ela só consegue entender uma coisa: objetivo atingido. Nós temos atenção, nós somos vistas agora. Caiu a ficha de quantas M a gente cria por falta de consciência e esse entendimento? Porque estava difícil, era ruim, eu dormia no meio da bagunça, eu não achava as minhas coisas, mas eu tinha um grande benefício ali,
que mesmo sendo negativo, eu estava recebendo a atenção, o reconhecimento que a criança buscava lá atrás. E que não funcionou tentando ser igual. Então, para receber, ela foi proposto. Quantas M a gente cria e fica na M por falta desse entendimento? Pensando nos filhos, olha, o marido é assim, perfeccionista, muito sentido, que bom. Vão me contando, tá? Quero saber de vocês aí. E aí, enfim, eu comecei a trabalhar com 16 anos, cedo. O meu primeiro emprego, ele exigia muito da minha organização, da minha atenção, da minha disciplina. Caso rolando sem parar aqui. As fichas rolando sem parar, ótimo. Então, esse meu primeiro emprego dos 16 anos, eu precisava ter essa organização, eu precisava ter essa disciplina para o meu emprego, eu exigia isso. E aí eu já tinha essas virtudes em mim. Essa virtude da organização, da disciplina, desse contexto, eu já tinha essas virtudes em mim, só que elas tinham ficado adormecidas por conta do contexto que eu estava vivendo. Então, de novo, começa a encaixar as fichas aí. Talvez quantas virtudes que você já tem e você acredita que não tem por conta do contexto que você está vivendo, tá? Então, lá no mercado de trabalho, isso foi resgatado, né? Essa organização da infância, da minha criança, que aprendeu com a mãe, isso foi resgatado. E aí no meu trabalho, a minha organização, ela era reconhecida pelos colegas e principalmente pelos superiores. E os nossos primeiros superiores são os nossos pais. Então, muitas das vezes que a gente vai trabalhar em atendimento ou até mesmo nos cursos que a gente vai trabalhar alguma questão de trabalho, na maioria das vezes a gente vai cair no contexto pais. Porque os nossos primeiros superiores foram os nossos pais, então todos os líderes que a gente encontra no nosso caminho, de alguma maneira, em algum contexto ali que a gente vai encaixando, né, e vai trabalhando, eles vão representar os nossos pais. Então a criança lá no trabalho estava tendo o reconhecimento dos pais, inconscientemente. E aí a criança se realizou, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Muito perfeccionista, o quarto da filha é assim, meu filho é organizado muito mais que eu. Vocês vão entender depois os opostos, tá? Então o fato de ter resgatado essa organização lá no mercado de trabalho, né, lá com os meus 16 anos, obviamente isso abriu portas, né? Isso me trouxe muitas possibilidades, porque abriram realmente portas para mim o fato de eu ser uma profissional nova, 16 anos, com muita organização e disciplina. Porque foi resgatando aquele perfeccionismo lá na infância. Então, de novo, eu estava indo pro oposto. Não estava vivendo equilíbrio. Só que aí no mercado de trabalho eu fui tendo o reforço positivo de ser organizada. E aí o que acontece quando a gente tem um reforço positivo, seja lá qual for, né? Reforço positivo ou negativo. O que acontece quando a gente tem o reforço? A mente assume aquilo como uma realidade. E aí a minha mente assumiu aquilo como realidade e é assim até hoje. Então, olha quantas coisas talvez você ouviu desde a infância, ou você ouve e aí você repete para você sobre você e você assume isso como uma verdade. Tanto com coisas positivas quanto coisas negativas. E aí, eu lembro de muitos casos que a gente vê por aí, de filhos que têm dificuldade na escola, ou que não passam de ano, ou que tiram nota baixa, agora nem pode mais não passar de ano, né? Na minha época podia. Que tiram nota baixa, enfim, e os pais chamam de burros. Eu já vi isso. Não aconteceu comigo, mas eu já vi isso, de pais chamarem filhos de burros porque tiveram dificuldade na escola. E aí na escola talvez mais alguém fala isso. A criança entende que ela é burra, inconscientemente. E aí começa a ter infinitas dificuldades na vida, porque inconscientemente está acreditando naquilo ali. Então, cuidado com o que vocês falam, tanto para o outro. Faz uma reflexão daquilo que você ouviu na sua infância, sobre as suas capacidades, sobre você, sobre a organização, sobre a produtividade, que é o tema aqui dessa live. E cuidado com aquilo que vocês pais falam para os filhos, principalmente até os 7 anos de idade, quando o inconsciente está completamente aberto, absorvendo tudo que vem,
tá? Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. Parei aqui, tá? Minhas metas são assim, eu acho um relaxamento. Curiosa pra saber as apostas? Sair da rigidez da família pra rigidez profissional. Isso e outras coisas acabou me adoecendo. Claro, rigidez ela adoece, sem dúvida. Sem dúvida. Tá? Então, voltando. Então, a minha mente assumiu, desde então, que eu era uma pessoa organizada, tá? E aí eu sigo assim até hoje. Desde então, eu sempre fui conhecida sendo a pessoa organizada. Até hoje, muitas amigas, alunas, alunos falam com frequência sobre minha capacidade de organização e produtividade. Me perguntam como que eu dou conta, com muita frequência me perguntam como que eu dou conta. Já me comentaram, até brincando, né, nas nossas mentorias, que querem pedir o arquétipo El da organização na ressonância. Podem pedir, funciona. Vai ser um bom arquétipo para isso, sem dúvida. Mas enfim, e aí, se... Digamos que a infância de vocês, daqui a pouco, né, tem alguém pensando, tá, mas a Elda teve essa infância com alguém perfeccionista que trouxe para ela essa característica e aí depois ela se tornou o oposto, o mercado de trabalho resgatou, depois ela trabalhou equilíbrio e agora é a pessoa que vive hoje. Ok, mas Elda, e a minha infância foi com uma mãe completamente bagunceira e desorganizada. Talvez você tenha sido criada pela avó, talvez o pai era bagunceiro e desorganizado. E aí? Exatamente a mesma coisa. A mente inconsciente, normalmente, ela vai procurar os extremos daquela situação. Porque o extremo, ele é mais notável, ele é mais visível, ele é mais perceptível. As pessoas vão perceber mais, vão notar mais quando você vive o extremo daquela situação. Então, a nossa mente inconsciente, ela vai buscar esses extremos para ser notado, tá? Então, ou você se torna perfeccionista e centralizador igual, se você teve uma mãe, digamos, bagunceira, ou você se torna, aliás, o oposto, e você vai pro extremo perfeccionismo, ou você se torna igual, bagunceira e desorganizada. Entendeu? Então, você vive os opostos normalmente. E isso não significa que você não pode desenvolver as virtudes de organização e produtividade. É óbvio que sim, porque o teu cérebro, ele é treinável. Eu vi que teve gente já dizendo que vai arrumar o quarto. Depois da live, espera. Então, o teu cérebro, ele é treinável. É óbvio que você pode desenvolver as virtudes que você ainda não tem. Tá? Óbvio que sim. Essas características que você traz até hoje em relação à organização, seja mais pro lado do perfeccionismo, seja pro lado mais do bagunceiro, poucas pessoas vivem o equilíbrio, pouquíssimas pessoas vivem esse equilíbrio. Normalmente, elas estão nos extremos por conta desse contexto criação lá da infância. Salvo exceções, a maioria está direcionada para um dos dois extremos, tá? Quando você trabalha essas questões em você, você consegue chegar mais perto do equilíbrio, nem 8 nem 80, tá? Então, essas características que você carrega até hoje sobre essa questão organização e produtividade, elas continuam presentes na tua vida justamente para suprir a atenção que a criança não teve lá atrás. Por isso que elas estão ali. Porque esse padrão que foi desenvolvido lá na infância, ele permanece em você até você ressignificar e reprogramar isso a teu favor. É isso que eu faço nos atendimentos e isso que eu ensino, reprogramar todos esses padrões que a gente cria, que fazem a gente ficar lá na M, lá que eu falei que estava ruim, bagunçado no quarto, que eu não tinha o controle, que eu perdi as minhas coisas, estava ruim, mas eu continuava lá. A gente faz isso o tempo todo. Então, reprogramar a nossa mente vai nos tirar desse lugar e fazer com que a gente desenvolva a virtude sem precisar ficar passando por aquele desafio toda vez, tá? Tem um textão aqui da Vanessa. Sempre fui muito organizada. Faz 1 ou 2 anos depois que saí de um relacionamento que eu não consigo arrumar o quarto. Eu quero e preciso, mas não consigo. Aí tem a ver também, principalmente pai, tá? Você tem a ver com questões pai. Daqui a pouco, como o teu pai se direcionava pra ti quando tinha alguma bagunça ou não no quarto. Tem a ver com o pai, tá? Algumas questões com os pais. Com o pai, nesse caso. E aí muitas pessoas, alunas, amigos, né, pessoas conhecidas sempre me pediam dicas
de como eu consigo, de como eu me organizo, de como eu faço. Dicas, 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 dicas. Todo mundo quer dica, né? E de tanto que me pediram essas dicas, eu criei um grupo um tempo atrás, umas 2 semanas atrás, que era o grupo de produtividade e organização, para que eu realmente postasse dicas lá. E aí eu percebi que eu precisava ir muito além de dicas. Eu entendi que as pessoas elas estão extremamente carentes de métodos claros, objetivos e principalmente de ferramentas que dão resultado para a organização e produtividade. E óbvio também o entendimento claro sobre o assunto, né? Dica, se você colocar no Google uma dica de organização, o Google vai te dar várias dicas. Então, dica tem no Google. E certamente você já testou algumas e falhou, né? Senão você não estava aqui. Quantas dicas de organização de Google você já digitou lá, tentou várias daquelas dicas que eles te dão, que o Google te dá, e nenhuma surtiu efeito. Ou deu resultado lá por 1 semana e nunca mais. Planejamento, sem dúvida, ajuda. Mas nem todo mundo sabe como planejar. Pai faleceu ano passado. Tem que olhar para essa questão aí, Vanessa. Tá ligado, tá? Tá ligado. Essa questão arrumar teu quarto não tem necessariamente ligação com organização, e sim pai relacionamento, principalmente, tá? A organização é só a ponta do iceberg, digamos assim, tá? Quem mais foi buscar no Google dica, testou algumas e não funcionou? Me contem. E aí, justamente por conta dessa necessidade de tantas pessoas me pedindo dicas e buscando essas 150 dicas que a Paty colocou agora e testando essas 150 dicas e não funcionando, é que surgiu a necessidade de criar um curso para atender essas pessoas. E aí nasceu o curso, que eu amei o nome, Organiza e Descomplica. Por quê? A organização ela é descomplicada. É justamente a desordem que complica. E é essa oportunidade que eu estou trazendo aqui para vocês, para que vocês possam organizar e descomplicar a vida de vocês. Então eu consigo finalizar o que eu planejo. Paro sempre na metade do caminho. Exatamente. São relatos parecidos, né, de pessoas diferentes, mas relatos muito parecidos, que fez com que eu chegasse a essa conclusão e com que eu montasse esse curso para entregar para vocês, tá? Hoje é o lançamento oficial desse curso, né? Oficial aqui agora para vocês. Eu já fiz um pré-lançamento para os alunos e hoje é o lançamento oficial aqui para vocês. E hoje ele tá com um valor, que eu tô brincando, né? Falando para todo mundo dessa forma, ridículo de barato. E por que ridículo de barato? Porque todo estudo, gravação, pilha de livro, conteúdo, método, tudo que foi colocado ali dentro, poderia dizer que vale no mínimo entre 400 e 500 reais hoje, tá? Só que o valor hoje, ele tá absurdamente menor do que isso, quase de graça. Você acessa a hora que você quiser, é tudo online, as aulas estão prontas, gravadas. Você assiste 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 vezes se você quiser. Você não precisa renovar acesso depois de 1 ano, como a maioria dos cursos fazem. Teu acesso ele é vitalício, por isso que eu tô falando que ele é ridículo de barato. Mas é por enquanto, tá? Só por enquanto. Opa, pulei comentário, já li. Tinha uma forma de me organizar que me adaptei bem por uns 3 anos. Esse ano eu enjoei e tô perdida. Bendito quarto que você tem, abre a porta. Sei, desse quarto era o meu. Que nem abre a porta. Isso aí. Então, sabe aquela procrastinação? Amanhã eu faço, amanhã eu termino, ou amanhã eu começo, ou amanhã eu resolvo. Dentro do curso, eu consigo te ensinar de uma forma muito clara o que significa
colocar em prática o ditado não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você aprende de uma forma muito prática ali dentro como fazer isso, tá? Pablo Marçal, uma pessoa que eu tenho acompanhado, ele é empresário, ele é palestrante motivacional e ele tem uma frase que me chama muito a atenção, que vale para absolutamente tudo na vida. O procrastinador sempre paga mais caro. Para tudo. E é verdade. Eu vejo até pelas nossas jornadas de limpeza energética, né? Sempre tem quem deixa para o último dia de inscrição e paga mais caro. Sempre tem quem deixa para depois que encerrar as inscrições e perde a oportunidade. E aí é fácil a gente prever que esse é o comportamento padrão dessas pessoas, porque é com frequência, então é um comportamento padrão dessas pessoas. E sem dúvida nenhuma, quem tem esse padrão de comportamento de deixar para depois, deixar para a última hora enviar o imposto de renda, né? Deixar para a última hora fazer inscrições, deixar para a última hora, amanhã eu resolvo, depois eu faço e depois passo e você perdeu. Quem tem esse perfil perde muitas oportunidades na vida. Então fica fácil de prever que essas pessoas costumam perder oportunidades na vida e vão continuar perdendo por continuarem agindo assim, né? Enquanto não mudarem, vão continuar agindo assim e vão continuar perdendo oportunidade. Porque tem que mudar a consciência desses padrões. E a consciência desses padrões muda com conhecimento. E é isso que eu tô entregando nesse curso, que hoje tá ridículo de barato, até a meia-noite. Tá? Até a meia-noite. Amanhã já muda o valor. Essa frase minha mãe sempre resistiu para nós. Faz e refaz. Exatamente, faz e refaz a mesma coisa. Tem que ser organizada, já fui perfeccionismo. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Exatamente. Tá? Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O link de inscrição para esse curso está disponível na bio. Eu vou deixar também nos stories disponível. Vou terminar aqui, jogo essa live lá para os stories e vou deixar lá também disponível o link de inscrição do curso Organiza e Descomplica. Então não deixa para amanhã a inscrição que você pode fazer hoje, porque amanhã você pagará mais caro. Não procrastine, certo? Vou esperar vocês nesse curso, tá super completo, tem coisas ali dentro que você não encontra em qualquer lugar. Não são dicas, são métodos e são ferramentas que eu coloco em prática no meu dia a dia e que além de colocar em prática no meu dia a dia, eu fui lá buscar mais informações, mais conhecimento para poder compilar e trazer isso mastigadinho para vocês dentro do curso. São mais de 3 horas de conteúdo que você assiste a hora que você quiser, o tempo que você quiser, quantas vezes você quiser, sem precisar renovar, sem precisar perder acesso, nem nada disso. Certo? Precisamos achar o equilíbrio, exatamente. Exatamente, Márcia. Precisamos viver o equilíbrio, né? Isso aí. E o curso, ele traz muito disso, né? Porque ele vai te mostrar o caminho. Eu uso muito o termo Waze dentro do curso, porque o curso é o Waze. Ele vai te levar exatamente qual a rota você tem que seguir e ainda te avisa, olha, aqui tem buraco, é melhor não ir por aqui, porque aqui tem buraco, vai dar M se você seguir por aqui, tá? Então eu espero vocês para esse curso. Fiquem bem, um beijo, boa noite e bom descanso. Corre pro link da bio e pros stories que eu vou deixar disponível lá o link para vocês poderem se inscrever nesse curso maravilhoso, super completo. Hoje, amanhã paga mais caro. Se você não procrastina, você se inscreve hoje. Se você quer parar de procrastinar e perder a oportunidade, é hoje. Amanhã você perde mais caro, paga mais caro. E aí talvez você possa até perder oportunidades. Mais, né? Mais oportunidades. Beijo, beijo, beijo. Espero vocês no nosso curso. Até mais!